Olá pessoal, estamos de volta aí e um dos nootrópicos mais pedidos para que eu falasse era sobre o Stavigílio, no caso Modafinil. Lá fora ele é conhecido como Provigil e tem outros nomes e foi muito associado ao filme Sem Limites, né? Onde de repente ele desenvolve superpoderes e tal. Mas eu tomei por um mês e vou trazer para vocês aqui o que existe de fato, qual foi a minha experiência em cima disso. Primeiro vou falar de alguns estudos e aí a minha experiência. Lembrando que não tome nenhum medicamento sem acompanhamento médico, esse é só um vídeo informativo. Se inscreva já que teremos mais nootrópicos nos próximos vídeos. Lembrando que um nootrópico ele tem que ter sempre um respaldo ali de um combustível, né, um combustível mental. E como combustível mental, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele necessita de algo para metabolizar, para processar, para você ter todas as propriedades dele realmente efetivas, eficazes. Senão vai acontecer da pessoa tomar e ter um efeito rebote, ou achar que é efeito placebo e tal, mas porque ela não tem os nutrientes necessários para que esse nootrópico entre realmente em ação. E como combustível eu faço uma vitamina de banana. A banana tem, além do potássio, o 5-HTP, que pode ser convertido aí, né, em serotonina. E também eu utilizo, nessa vitamina eu coloco então o ginseng e o tribulus terrestris. E outro respaldo muito importante, né, que é o respaldo, digamos assim, o suporte que vai fazer com que um nootrópico ele tenha uma ação efetiva, é o exercício físico. Isso é indispensável. Então não adianta a pessoa falar, eu vou ficar aqui, tomar um nootrópico e não tomar uma vitamina bacana ali e fazer exercício físico. Dito isso, vamos agora ao Modafinil, né? Então o Modafinil ele foi desenvolvido na França, né, ali no início da década de 90 e com o objetivo de combater a narcolepsia, né, que é a sonolência durante o dia e tal. No entanto, verificaram aí que além disso, né, além dele cumprir o que prometia, ele servia muito bem, assim, foi muito útil para pessoas com TDAH, né, que é o déficit de atenção por hiperatividade, e também no caso de depressão e alguns casos de esquizofrenia. Estudos replicados, ou seja, repetidos, demonstraram e comprovaram a sua eficácia também na questão da cognição e memória. Lembrando que há várias definições para memória, mas em resumo, memória é a capacidade de aprender, né, ou seja, absorver uma informação, reter ela, armazenar e resgatar, recuperar essa informação que estava armazenada, conservada. Então a definição de memória é essa. Em 2007, na França, foi feito um teste onde foi comprovado o efeito da real melhora da memória em pessoas que tomaram o Modafinil, não estando claro aí por quanto tempo eles tomaram e nem o percentual dessa melhora. Foi identificado sim um aumento significativo de 3 neurotransmissores, acetilcolina, que é o principal responsável pela memória e aprendizagem, a dopamina, aí, que é responsável pelas emoções, pelo prazer, pela motivação, e a serotonina, que é responsável pelo bem-estar, pelo bom humor, também responsável aí pelo comportamento humano. E como curiosidade, na Segunda Guerra Mundial foi desenvolvido um medicamento a partir das metanfetaminas aí, onde bom, o nome desse medicamento, né, é o Pervitin. Soldados, não recordo agora se eram soldados alemães, os alemães eles usaram nootrópicos, né? Já os franceses usavam um vinho e acabavam que dormindo em vez de ajudar. Os russos usavam a vodka. Depois eles desenvolveram também um nootrópico durante o processo da Segunda Guerra, mas esse Pervitin fazia com que os soldados então eles pudessem combater por mais tempo, por uns 2 a 3 dias seguidos, sem sentir fome, sede ou cansarem,
o que espantou muitas vezes o lado inimigo aí. O efeito colateral negativo é que após esses 3 dias eles estavam praticamente inutilizados, né? Sendo que essas tropas deveriam ser então trocadas sempre que eram dados o pervitin a eles aí, substituídas no caso aí. Eu tomei o modafinil por um mês. No primeiro dia, o que eu senti, na verdade, foge muito aos relatos que eu andei pesquisando, garimpando e ouvindo, inclusive, né, de outros amigos que já haviam tomado e tal. No primeiro dia, a sensação que eu tive era uma sensação de um bem-estar pleno e uma indiferença a tudo, uma sensação, digamos, estranha até, né? Eu fiquei muito reflexivo internamente, e nada me preocupava, nada me atingia, é, não me deu aquela sensação de super-herói, me deu uma sensação de contemplação. Achei até interessante essa sensação. É, eu diria assim, a sensação Alice no País das Maravilhas, né? De tão estranho. Eu lembro que minha esposa chegou com o nenê chorando assim, e o que será que ele tem que ele não para de chorar? E eu falei assim, nossa, mas percebe que ele consegue chorar tão alto que ele atinge a quinta oitava? Daí ela olhou para mim, peraí, mas você tá bem? E a partir da segunda dose, que foram 3 dias depois ali, né, veio a sensação de, veio, diria umas 4 ou 5 sensações que permaneceram. Sensações que eu digo assim, não apenas sensações, né, mas experiência efetiva do nootrópico em si. E eu vou começar pela principal delas, que eu acho que é até o objetivo do modafinil, assim, para quem está dentro da área aí dos nootrópicos, seja esse, que foi a concentração. Uma concentração muito grande, né, uma concentração absurda ali, onde o que eu pegava para estudar, eu mergulhava naquilo, nada mais me atingia ali, era só aquilo que me importava, e um interesse por aquilo, uma motivação por estudar aquilo. E eu acredito até que mais importante, uma das propriedades mais importantes da memória é o interesse e a motivação daquilo que está estudando. Isso sobrepõe até a capacidade de armazenamento em si da informação. Então, é o que os americanos chamam de tunnel effect, né? O efeito de túnel. Você entra naquele túnel e sente que aquilo importa. E tem que tomar um cuidado, porque de repente você pega uma coisa que é supérflua e você fica admirando aquilo, refletindo sobre aquilo, né? Nesse sentido, né? Então, junto com um entendimento do que eu estava estudando, do que eu estava lendo. Então, vem uma concentração junto com uma compreensão muito grande e também um senso de criatividade muito forte. À noite eu comecei a escrever algumas coisas e aí não parava, os pensamentos fluíam e não era um simples brainstorm, não. Tudo era coerente, as coisas se encaixavam, era uma lucidez, pensamentos, ideias que se encaixavam uma na outra e tal. Isso eu achei muito bacana, né? Essa concentração focada com entendimento e criatividade. Percebi também uma disposição, e quando eu falo disposição, não necessariamente força, né? Que tem alguns nootrópicos que você sente uma vitalidade, uma força muito grande. No caso do modafinil, uma disposição para ação. Ou seja, eu dei adeus à procrastinação. Tanto em atividades corriqueiras, coisas que estavam pendentes e tal, né? Atividades mentais, quanto atividades físicas. Houve até uma situação em que estava muito frio, chovendo muito, e eu simplesmente pensei, eu vou correr. Sem me importar com a chuva, sem me importar com o frio e tal. Corri os 3 quilômetros que eu havia, né, pretendido ali. Então eu costumo correr 3 quilômetros 3 vezes por semana. E quando eu terminei, a sensação é que eu podia ter corrido muito mais, por muito mais tempo e tal. Mas veio uma indiferença em relação às preocupações. Indiferença não é desleixo, né? Eu sabia, estava consciente de que tinha que resolver, mas pensava, tá, eu vou fazer, mas agora eu vou focar nisso aqui. Na hora que precisar, eu vou lá, pego e faço.
sem aquela ansiedade ou aquela angústia de como é que eu vou ficar, como é que vai ser, como é que eu vou resolver e tal. Isso foi interessante, que foi uma sensação assim bem forte também. E houve também a questão da expansão do tempo, que foi uma curiosidade, eu não vi isso em nenhum relato também. No caso, a expansão do tempo, né? Como é que eu vou explicar isso assim? Eu percebi que eu estudava ali por horas e eu olhava para o relógio, tinha passado alguns. A sensação era de que passou alguns minutos. Não só a sensação, eu olhava ali, o relógio parecia que estava em câmera lenta. E eu ficava feliz que eu pensava, puxa, eu vou poder estudar mais ainda. É como se tivesse aberto assim, uma brecha espaço-tempo, onde eu estava lá, estudava, saía e o tempo corria de maneira diferente. Essa percepção eu tive em todas as vezes que eu tomei vamos chamar de nootrópico, né? Porque o objetivo do nosso vídeo e a função, quando tomado nessas doses, é de um nootrópico e não de um medicamento aí. Agora, falando dos efeitos colaterais, né? O efeito colateral, primeiramente, o efeito do modafinil, assim, ele permaneceu numa média de 5 a 10 horas. Não dá para dizer, foi tanto, cronometrar tanto, assim. Ele oscilava. Dependendo do dia, o efeito durava apenas 5 horas, dependendo do dia, umas 9, 10 horas. Mas aí vinha a insônia, né, que até não dá para citar como efeito colateral, porque o objetivo desse medicamento, quando criado, foi para combater a narcolepsia, ou seja, a sensação de sono. Então era algo já esperado, a insônia. E no day after, né, no dia seguinte, uma sensação de fraqueza, dor de cabeça leve, uma falta de apetite e uma irritabilidade misturada ali com uma angústia, mas nada que não pudesse ser contornado. E no decorrer a gente vai aprendendo a lidar com isso vai sendo amenizado. Enfim, os efeitos colaterais que eu senti foram esses. Apesar dos pontos positivos, eu não recomendaria esse nootrópico, porque existe tantos nootrópicos naturais com excelentes resultados e de repente um nootrópico pesado como esse, né, sintético e que causa dependência, não é recomendado. Apesar de que a questão da dependência ainda é discutida no meio científico, onde há certas divergências, né? Mas não se sabe os efeitos a longo prazo e deve ser evitado por pessoas cardíacas, né, ou hipertensivas. Bom, de repente, se alguém tivesse interesse, seria aí no caso aí para usar por um período curto, acompanhado por um médico especialista aí na área, para prestar alguma espécie de um concurso e tal. Mas tem muitos outros nootrópicos aí que sem os efeitos colaterais, sem a dependência, a tolerância e tal, aí, né, que acredita-se que um modafinil possa provocar e com um custo bem menor, né, porque ele é de um valor alto aí. Espero que vocês tenham gostado. Não tomem medicamento por conta própria. Esse vídeo é apenas informativo. E se inscreva aqui no canal que vamos ter mais nootrópicos para frente aí. Vamos ter nesse canal qual que é o objetivo do nosso canal? Que tem tantas coisas e tal. Tudo é focado, voltado, convertido para o nosso desenvolvimento pessoal. E tem um amigo aí, um amiguinho nosso aí que vai deixar uma palavra para vocês. Então, galerinha, pode se inscrever no canal, que o meu pai fez esse vídeo com muito carinho e deu um gostei.